E aí, chefe? Você que é gestor de fábrica, quer se tornar mais valioso e reconhecido e aumentar o seu salário em até 40%? O caminho é um só: entregar resultados consistentes. E a chave para isso está em algo que quase ninguém ensina direito: análise de causa raiz. E eu sou o Ademar, e eu fui gerente de produção da Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos, sendo de 14 deles na qualidade. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo como resolver um problema de verdade, de forma definitiva, de forma que ele não volte a ocorrer novamente. Antes de tudo, você sabe o que é causa raiz? A causa raiz é a verdadeira origem de um problema, aquela que quando você resolve, o problema some e não volta mais. Mas o que acontece na prática no dia a dia nas empresas? A gente só vê a causa superficial, aquela causa que está na nossa frente. A gente corrige ela, o problema some naquele momento, mas dali a uma semana ela volta a ocorrer. Você já passou por isso? Mas quando você elimina a causa raiz, o problema é encerrado. Fim da dor de cabeça, fim da perda de produtividade. Quer ver um exemplo? A máquina parou devido a uma falha em um sensor. Ao ver por que isso aconteceu, percebeu-se que o sensor estava solto. O parafuso que prendia o sensor, ele afrouxou. Bom, apertou o parafuso e a máquina voltou a funcionar. O parafuso solto é a causa superficial. Você sabe por quê? Quando o parafuso afrouxar novamente, a máquina vai parar de novo. Aí vai apertar o parafuso de novo. E aí vai afrouxar de novo. Virá uma repetição dos mesmos atos. A máquina que vive parando e faz você perder as metas. Ou aquele defeito de qualidade que gera retrabalho e refugo te faz aumentar os custos. Quanto sua fábrica perde por mês com tudo isso? Pois é, resolver de verdade vale muito dinheiro. E a pessoa que resolve de verdade vale muito dinheiro também. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu vi centenas de vezes. Quando eu trabalhava na qualidade da Toyota, eu via fornecedores da Toyota mandando relatórios com análise de causas genéricas, muito superficiais. Aí eu ia lá, perguntava, investigava, insistia, e só então eles chegavam à causa real do problema. Mas isso não acontecia só com os fornecedores, não. Até dentro da Toyota, nos CCQs, TVPs e problem solvings, muitos relatórios vinham enviesados. E sabe por quê? Porque fazer uma análise de causa raiz da forma correta dá muito trabalho, mas também dá muito resultado. Então, como fazer uma análise de causa raiz eficaz? Na Toyota, a gente usava uma combinação poderosa de três ferramentas. A primeira era o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como diagrama de espinha de peixe. O segundo eram 6 M's, que são 6 palavras que começam com a letra M e que servem de gatilho para fomentar novas ideias. E essas palavras são máquina, material, mão de obra, medida, método e meio ambiente. E em terceiro, a gente usava os 5 porquês. Esta tríade nunca me deixou na mão. Nunca vi um problema que não pudesse ser resolvido com estas três ferramentas bem aplicadas. E aqui vai uma sequência de como uma análise de causa-raiz deve ser feita. Na etapa 1, monte o diagrama de Ishikawa com 6 M's. Liste todas as possíveis causas para o problema. Todas mesmo, mesmo as absurdas. O objetivo aqui é abrir a mente e levantar todas as hipóteses para o problema ter acontecido. Na etapa 2, vá até o local da ocorrência do problema. Na Toyota, a gente chamava isso de Genchi Genbutsu. Não chute, não confie apenas no que te falam. Vá até o Gemba e veja com seus próprios olhos. É ali que você transforma a suposição em fatos. E ao ir no local de ocorrência,
você consegue enxergar muito mais do que está nos relatórios. A sua percepção sobre os fatos ficará mais rica e mais precisa. E só aqui, depois do Genchi Genbutsu, exclua as suposições que não fazem sentido, aquelas levantadas na etapa 1, baseada naqueles que realmente você sentiu no Gemba. Na etapa 3, use os 5 porquês. Identificou um problema? Pergunte: por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por quê? Até chegar no ponto onde, se você resolver aquilo, o problema some para sempre. Vamos usar um exemplo real. Você encontrou um dimensional fora da especificação, corrigiu, mas por que ele saiu errado? Talvez ninguém controlava essa dimensão. A ferramenta de medição estava quebrada. O operador nem sabia que precisava medir. Vai investigando até você descobrir. Neste exemplo, o engenheiro esqueceu de colocar no plano de controle a necessidade de medição daquele dimensional. E por que ele esqueceu? Porque não tinha experiência, porque ninguém ensinou, porque não existe padronização e treinamento. Pronto, achamos a causa raiz de verdade. Falta de padronização do treinamento. Mas por outro lado, eu já vi muitas empresas culpando o engenheiro por ele não ter colocado no plano de controle o controle daquela dimensão, e a contramedida ser o desligamento deste engenheiro. Sendo que o real problema é a falta de padronização do treinamento para um engenheiro novato. Mas veja lá, é muito mais fácil pôr a culpa no engenheiro e trocar ele do que criar um padrão de treinamento do zero. E agora que você tem a causa raiz, entra o próximo passo: a definição de uma contramedida imediata. No exemplo anterior, seria corrigir o dimensional, atualizar o plano de controle e garantir que a produção garanta esse dimensional no dia a dia. E a contramedida definitiva é criar um padrão de treinamento para garantir que os novos engenheiros criem novos planos de controle da forma correta sempre. E na Toyota, a gente dava mais um passo além. A gente fazia o Yokoten, que é a multiplicação do aprendizado para as outras atividades ou para as outras áreas. Neste caso, na Toyota, a gente verificaria todos os planos de controle da empresa para garantir que o mesmo erro não existisse em outros lugares. Você deve estar pensando, mas Ademar, isso dá muito trabalho. Sim, dá bastante trabalho, mas é esse trabalho que traz o resultado real. E você não precisa resolver todos os problemas. Comece pelos problemas prioritários, aqueles que mais impactam nos seus indicadores. Então, use o gráfico de Pareto. Você conhece a teoria do 80-20? Essa teoria diz que se você resolver 20% dos problemas, elas serão responsáveis por 80% dos resultados. Então, foque nesses 20% que trarão os maiores resultados para você e para a empresa. E tenha foco, profundidade e persistência. E com o tempo, quando engenheiros, analistas e gestores todos dominarem essa prática, os próprios colaboradores, eles começarão a resolver os problemas simples por conta. E aqui que a mágica acontece. É aqui que os resultados aparecem mais rápido do que você imagina. Resolver problemas passa a ser o dia a dia da empresa. Resolver problemas se torna uma cultura da empresa. Então, ensina a sua equipe a resolver problemas. Insista na causa raiz do problema. Não deixe as pessoas se acomodarem e te trazerem somente a causa superficial. Dá trabalho chegar na causa raiz? Dá trabalho, mas chegue lá. Só assim os resultados consistentes virão. E aí, gostou do meu vídeo? Me segue aqui para mais vídeos como este, pois eu posto 2 vídeos por semana, explicando como é na prática na Toyota para te ajudar a se tornar um gestor mais valioso. E se este vídeo te ajudou, compartilha com seus colegas gestores.
Pode ser que um deles também esteja precisando resolver problemas, mas ainda estão só enxugando gelo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.